Olá, nono ano. A gente vai começar um ciclo de vídeos, né, em função do nosso afastamento, né, o fato da gente não poder manter contato, então a gente vai manter esse contato à distância, né? O que a gente vai fazer nessa aula, né? Então, para início de conversa, vamos dar uma recordada, né? No final de março, a escola deve ter enviado a vocês um conjunto de atividades de várias disciplinas, né? De todas as disciplinas. E de história, foi enviado a vocês um conjunto de atividades. Na verdade, acho que são 8 atividades que eu enviei a vocês, A última é um texto, mas a maior parte delas é assistir a um vídeo, né? Eu tô aqui olhando, desculpa, eu tô aqui olhando para lembrar quais são as atividades que eu tinha enviado a vocês, a ordem delas. Eu lembro quais são, só para poder não me perder, né? Então vamos recordar. A primeira atividade, eu pedi que vocês assistissem ao vídeo que é sobre a crise do Segundo Reinado, e ali 2 problemas eram ressaltados nesse vídeo, tanto a questão militar quanto o republicanismo. Quer dizer, na verdade, são 2 coisas que estão meio que casadas, né? Porque a crise militar ela tem a ver com o fato de que esse exército brasileiro começa a se tornar cada vez mais republicano, né? É um exército influenciado pelas ideias positivistas, que são ideias que vinham da Europa e que eram disseminadas na escola militar, né, na capital, lá no Rio de Janeiro. E vamos recordar que esse exército vai sendo muitas vezes, vai tendo, né, muitas vezes, alguns cerceamentos. Por quê? Porque essas ideias positivistas, elas se colocavam como contrárias à monarquia. E o fato delas serem contrárias à monarquia acabava tornando esses militares e, portanto, republicanos. Bom, se eu sou republicano e eu vivo numa monarquia, tá complicado, né, gente? Obviamente, esse exército vai se tornando antimonárquico, né, antimonarquia por conta dessas ideias e por conta de alguns cerceamentos. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a minha ideia é que vocês tenham assistido ao vídeo. Quem ainda não fez isso, porque eu estou entrando em férias, aproveita e assista ao vídeo para que você consiga fazer direitinho essas questões, porque essas questões são uma recordação. Vamos lembrar que elas compuseram a nossa prova mensal, ok? Que mais? Uma coisa muito importante. O positivismo, ele é pautado muito na ideia de que deve haver uma república dos sábios, né? Então, aqueles que seriam os cientistas, os mais preparados, os médicos, os advogados, os professores, né? E em cima dessa ideia, e tem muito a questão de organizar a sociedade. Quer dizer, uma sociedade organizada é uma sociedade que vai progredir, né? O tal do ordem e progresso, ok? Então, lembra a questão militar. Lembra quando a gente falou daquela charge do trono que vai caindo, as perninhas do Dom Pedro II vão ficando levantadinhas, né? Porque as pernas vão saindo, né? Então lembra que o exército, apesar de ter sido vitorioso lá na Guerra do Paraguai, apesar de ter conseguido melhores soldos, apesar de ter conseguido uma carreira militar, o seu processo de profissionalização, né? Se ter realmente uma profissão, né? Uma possibilidade de profissão, né? Na cidade, de ter escolas para isso, né? Para formar uma camada de militares com capacidade de liderança, tal, né? Isso se deve à monarquia. E ao mesmo tempo que a monarquia incentivou tudo isso, eles vão ter acesso às ideias que estão rolando na Europa. E as ideias que estão rolando na Europa, elas são ideias cada vez mais liberais, né? O liberalismo já tem aí um século que está rolando, né? E esse liberalismo, ele vai contra governos autoritários. Lembra que o nosso governo, ele tem o quarto poder, né? O poder moderador. E esse poder moderador, ele estava acima do poder executivo, do executivo e do judiciário, legislativo e executivo, né? Acima dos 3. Lembra que os 3 poderes eles têm que estar em sintonia e um não pode estar acima do outro, embora a função do poder é que o poder vigia o poder, né? Lembra do Montesquieu que ele coloca isso, né? Você não pode ter o executivo acima do legislativo e do judiciário. Então, se o executivo toma alguma decisão
que o judiciário considera que está desrespeitando as leis do país, a Carta Magna, né, que é a Constituição, o judiciário vai barrar. Assim como o legislativo que faz as leis também não pode fazer leis que fujam do acordo, que é o acordo de respeitar a Constituição, ok? Na questão de número 2, a gente vai ver uma outra perninha, né, do trono que vai quebrar, que daí o Dom Pedro vai ficar com aquelas perninhas para cima, lembra da charge, tá bom? Que é justamente a questão religiosa. E é muito complicado, porque a questão religiosa é uma coisa assim até bobinha, né, se a gente analisar comparada às outras. Mas o que aconteceu é que as pessoas de repente acordaram para o poder que o imperador tinha. Eu acho que no fundo o que aconteceu foi isso, né? De repente elas perceberam e falaram assim, opa, dizer que o imperador pode fazer isso, né? E lembra, a questão religiosa é aquela regra, né, que o Papa determina lá na Europa, onde a maçonaria é muito mais forte do que no Brasil. Ele determina que maçom não tem que frequentar a igreja católica, né? Que os padres têm que olhar e falar, bom, é maçom, não entra na minha igreja, não casa, não batiza filho, não frequenta a missa, não vai estar aqui, tá certo? A maçonaria no Brasil, a gente sabe que ela era um pouco mais light, né? Até porque até mesmo membros da igreja católica participavam, né? Você tinha bispos que participavam da maçonaria. A maçonaria no Brasil, ela não era de peitar o governo brasileiro. A maçonaria na Europa, não, ela peita o governo, ela peita os atos autoritários, né? Por isso, ela muitas vezes, e ela peita a igreja, né? Então, por isso, muitas vezes, a maçonaria na Europa, ela é perseguida. A maçonaria no Brasil, ela aceita, inclusive, o fato de que o imperador tem o quarto poder, né? Ela se cala, por exemplo, diante do direito que o imperador tem de nomear quem vai ser bispo. Ela se cala, por exemplo, diante do fato de que o clero católico é praticamente funcionário do Estado porque recebe salário, tá? Então, lembra, ela é um pouco diferente. Então, quando vem essa regra do Papa aqui para o Brasil, o Dom Pedro, que inclusive era maçom, filho de um maçom, porque o pai dele também, né, pertencia à maçonaria, ele fala, caramba, né, se essa lei valer no Brasil, eu não posso nem entrar mais na igreja católica. E aí ele determina, não, ó, no Brasil essa regra não vale. E aí você tem aqueles dois caras lá no Nordeste que, né, são 2 membros da igreja católica, 2 membros do clero, 2 bispos, e ele fala assim, não, tem que respeitar o Papa. E aí que surge o atrito. Não vou entrar em mais detalhes, porque senão eu mato a charada das questões, né? Eu gostaria que você assistisse ao vídeo, ele é bem curtinho e te dá umas ideias bem bacanas para poder responder sobre aqueles bispos lá de Olinda e de Belém, né? Tá? Na questão de número 3, você vai assistir, né? Você deve ter assistido ao vídeo que fala sobre as leis abolicionistas para poder responder as questões. E aí o que eu vou pedindo em cada questão é que você explique, né? Explique a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né? E você, né, preste atenção no vídeo para poder responder as questões. No fundo, o que as questões são? Elas são questões de verificação da sua atenção ao vídeo. Normalmente, quando você assiste vídeo, você assiste ao vídeo para fazer um relatório para mim. Eu sempre reclamo muito de que alguns textos eles passam por cima de alguns detalhes. E o objetivo dessa vez é que ao invés de você montar um relatório, você tem que assistir ao vídeo para conseguir responder às questões, né? Bom, as leis abolicionistas, a gente sabe que a abolição no Brasil, ela cai de madura, né? Porque, na verdade, o pessoal empurra até o último segundo a ideia de acabar com a escravidão no Brasil. É óbvio que você tem uma reação por parte do escravo, você tem uma reação também por parte de negros libertos ou mesmo de negros que nasceram livres, né? Nasceram livres porque às vezes ele não é exatamente negro, né? Ele é mestiço. A gente falou aqui dos irmãos Rebouças, lembra? Né? Os irmãos Rebouças, eles eram filhos de uma negra com um português e puderam estudar e trouxeram seu conhecimento de engenharia para o Brasil. A gente falou sobre isso na nossa aula, né? Nas nossas aulas, lá atrás. Não sei se vocês vão lembrar, faz tanto tempo, né, gente? Mas é bom dar uma recordada a respeito, né? Vamos lembrar que quando a gente fala do processo de abolição, ele não é uma coisa que foi o governo, pura e simplesmente, que a princesa foi lá e assinou
você tem pressões em nível internacional. E você tem as próprias pessoas aqui no Brasil ou lutando pelo fim da escravidão ou compreendendo efetivamente que essa escravidão não faz mais sentido. É óbvio que você tem uma reação por parte dos escravos que fogem, que buscam amparo na própria lei. A gente falou um pouco a respeito, por exemplo, de que desde 1831 havia a proibição do tráfico negreiro. E mesmo havendo a proibição, a gente teve escravos que foram trazidos para o Brasil, porque era a famosa lei para inglês ver. E amparados nessa lei, muitos escravos conseguiram a sua liberdade. Então a gente tem pessoas que trabalharam para isso acontecer. Pessoas, advogados, por exemplo, que advogavam a causa de ir lá e falar, não, olha, ele chegou aqui no Brasil depois dessa lei, tá? E a gente sabe que essa lei vai acontecer uma segunda vez, quer dizer, ela tem em 31 e ela vai ter lá em 1850, por uma forte pressão internacional, obviamente, mas vamos lembrar, tem uma reação aqui por parte da sociedade. Seja do próprio escravo que foge, que articula os seus quilombos, que luta pelo fim da escravidão, que luta pela liberdade também, que mostra que, olha, eu não aceito ser escravo, E que é a lei que a gente já sabe, que é a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Na questão de número 2, eu peço para você explicar as condições da libertação. E eu termino com uma questão que pede assim, por que a abolição não melhorou a condição social e econômica do ex-escravo? Quer dizer, por que mesmo ficando livre, ele não melhora economicamente, ele não melhora socialmente, ele continua sendo ainda deixado de lado. Quer dizer, por que isso acontece? Eu acho que é muito importante você prestar atenção no vídeo que eu te passei, para que você compreenda por que essa condição existiu. Nós discutimos isso em aula, e o vídeo que eu peço para você assistir é um vídeo onde isso também aparece. Lembra, meu objetivo é que você, diante desse vídeo, não elabore um relatório, mas preste muita atenção para responder as questões. Questão de número 4 é uma questão que vai explicar especialmente a lei Eusébio de Queiroz, aquela que eu acabei de falar, que é aquela que proíbe o tráfico negreiro. E a proibição do tráfico negreiro, ela traz uma série de consequências. Na primeira questão, eu peço que você explique a lei Eusébio de Queiroz e o Bill Aberdeen, a lei do Aberdeen, que aí você vai me explicar o que uma, primeiro o que é uma e o que é a outra. Presta atenção que eu não estou pedindo o que uma tem a ver com a outra, tá? Eu quero que você diga, a lei Eusébio de Queiroz determinou isto, a lei, a Bill Aberdeen determinou isto, tá? Na segunda questão, eu peço para você me explicar o que foi o tráfico negreiro interno. Por que foi criado esse tráfico negreiro interno? Vamos lembrar que o tráfico negreiro interno, vou dar só umas dicas, tem a ver com escravos trazidos de uma determinada parte do Brasil para outra parte do Brasil. Quer dizer, por que eu estou transferindo escravos de uma região para a outra? Pensa na lei Eusébio de Queiroz que isso pode te ajudar, tá certo? Na terceira questão sobre esse vídeo, aí eu vou falar um pouquinho sobre os imigrantes e a lei de terras que sai em 1850. E eu peço para você explicar o que uma coisa tem a ver com a outra. Quer dizer, eu tenho imigrantes que estão chegando, desde 1848 eu tenho imigrantes chegando no Brasil, e 2 anos depois do começo da vinda desses imigrantes, eu tenho uma lei que sai, que é conhecida como lei de terras. Vamos lembrar que até 1850 a terra ela pertence ao Estado, à família real portuguesa. Aqui, tudo bem que o Brasil já era livre e tal, aquela coisa toda, mas os Orleans e Bragança que governavam o Brasil, eles eram os donos das terras. E aí eles entregavam as terras. É lógico que tem um monte de gente que ia lá e falava assim, essa terra é minha, eu vou ficar aqui mesmo, ninguém vai reclamar. Brasilzão, longe de qualquer tipo de controle, longe das cidades, muita gente se tornou dono das terras sem efetivamente tê-las recebido do governo ou sequer tendo comprado essas terras. Acaba sendo quase que um uso capião, o que é aquela lei que quanto mais eu tempo eu fico, mais a terra ela me pertence. Aí, na quarta questão, eu peço para você, eu faço uma pergunta, eu coloco assim, podemos afirmar que a lei de terras teve relação com a concentração fundiária ainda hoje existente?
Agora, pelo amor de Deus, você não vai me responder somente sim ou não, né? Eu quero que você me diga, sim, tem relação por causa disso, disso, isso. Então, não, olha, não tem relação nenhuma, porque isso aqui não causou aquilo lá. Eu quero que você pense bastante para responder essa questão, tá certo? Aí, na quinta questão, eu pedi que vocês assistissem a um outro vídeo, né? Que é o fim do Império, proclamação da República, né? Ou seja, é o momento efetivamente em que o Partido Republicano ele está mais fortalecido, é o momento em que você tem uma aproximação de setores da sociedade, uma aliança praticamente, e essa aliança é a que vai proclamar a República no Brasil. Na letra A, para a gente dar início à nossa exploração do vídeo, eu peço que você me diga quem fazia parte, né, quem compunha o Partido Republicano, né, porque eu tenho um partido nada mais é do que um ajuntamento de pessoas que têm ideias em comum. Né? Quando você cria um partido, você na verdade defende um conjunto de ideias. Né? E as pessoas se juntam porque acreditam nessas ideias, porque defendem essas ideias. Se não todas elas, pelo menos uma parte delas, né? Boa parte. Né? Você não vai defender uma só de 20, né? Daí não faz sentido você estar ali naquele partido. Né? Mas quem são essas pessoas que vão formar, né, que vão compor esse Partido Republicano? O que elas fazem na sociedade brasileira? Quer dizer, qual é a função delas? Qual é a profissão? Do que elas vivem? De onde elas extraem o seu dinheiro? Né? Na letra B, eu peço quem foram os últimos apoiadores da monarquia e por que eles deixaram de apoiar. De novo, eu vou recorrer àquela charge da cadeirinha virando, porque os quatro apoios, acabou, não tem mais apoio, a cadeira vira. Né? E aí eu pergunto qual é o último grupo que está apoiando. Quer dizer, quem é o último que fala, não, pode ficar, a monarquia, aí chega e fala, não, cansei, aí larga, tuft, né? Ou recai. Não é só para lembrar daquelas brincadeiras, né? E por que eles deixam de cair? Por que eles deixam a monarquia, né? Por que eles deixam de apoiar essa monarquia? Então você vai me dizer quem é o grupo e o que aconteceu para eles falarem, ó, pronto, não quero mais apoiar essa monarquia, tá? Na terceira questão eu pergunto, por que golpe de 15 de novembro? Por que a gente diz que a nossa proclamação da República, ela é um golpe? Por que eu chamo de golpe? Quer dizer, eu, Beth, né? Eu diria os historiadores, eu sou uma mera apresentadora daquilo que eles, eu apenas relato isso, né? E eu quero saber, né, por que golpe? A gente discutiu isso em aula, você tem isso no seu livro, o vídeo também aponta dados para isso, tá legal? Na sexta questão, eu pedi para que vocês assistissem a um vídeo que é a proclamação da República também, mas é o hashtag 2. Né? Hashtag 2, por que hashtag 2? Porque é um vídeo que dá continuação daquele anterior. Né? E aí eu faço algumas perguntas. A primeira é o que é federação, é para você explicar e para você dar exemplos sobre o que é uma federação. Tá certo? Tem bastante a ver com a história do Brasil. E se você parar para pensar na atualidade, você tem uma união e você tem uma federação de estados. O que é essa federação? Presta atenção no vídeo. Tá? Na letra B, eu faço duas perguntas em uma. A primeira é qual foi o primeiro nome do Brasil e qual é o nome atual e desde quando esse nome passou a existir. Porque até um determinado momento, ainda no século XX, o nome do Brasil era um. Inclusive ele aparecia nas cédulas, né, no nosso dinheiro. E depois ele muda. Que é o nome que a gente tem até hoje. E eu quero que você me diga quando é que isso aconteceu. O vídeo te dá elementos para isso, tá bom? Na terceira questão, eu pergunto, com a República, houve uma mudança econômica? Quer dizer, uma vez que se proclamou a República no Brasil, a gente muda a nossa condição econômica? Né? A gente era um país predominantemente agrário. Proclamou a República, a gente passou a ser um país industrial? Né? Ou a gente continuou sendo um país agrário, e agrário exportador predominantemente? Né? Na quarta questão, eu pergunto o que podemos chamar de símbolos de valorização da República. O que a gente olha e fala assim, nossa, isso daqui é um símbolo de valorização da República, é um símbolo da República de certa maneira. Tá? O vídeo te dá condições para isso, tá bom? Na sétima questão, eu pedi que vocês assistissem um outro vídeo que eu ainda escrevo assim, este vídeo vai além do que foi visto, né? Porque realmente ele é bem grande, mas eu achei ele maravilhoso e eu peço para você assisti-lo.
E eu vou pedir para que você assista para a nossa próxima aula, porque eu vou acabando por aqui, está faltando a 7ª e a 8ª questão, e a gente vai fazer isso na nossa próxima aula, tá bom? Agradeço muito vocês terem ficado comigo. Um beijo para cada um. Tchau.